Você já se pegou pensando que não consegue dar conta de nada, mesmo tentando de tudo? Ou sentiu aquela cobrança interna, como se tudo estivesse errado mesmo, quando tudo parece estar certo? Já se comparou com outros e se sentiu insuficiente? Ou ficou presa em pensamentos que não te deixam em paz? Cansada de lutar contra você mesmo? Se sim, fique comigo nesse vídeo e vamos entender melhor sobre essas situações. Olá, prazer, eu sou a Diuli e o tema do vídeo de hoje é: estou cansada de lutar contra mim mesma. O que isso significa? Vamos lá? Às vezes, estamos lutando contra nós mesmas porque não estamos presente no momento presente. Não estamos aqui no agora, não estamos focada e prestando atenção nos acontecimentos do agora, no que a vida nos proporciona de bom, o que dá para aproveitar. Ou às vezes a gente fica até prestando atenção no agora, mas só nas coisas ruins. Por que que na minha vida só acontece isso? Por que que dá tudo errado? Por que que essas coisas deram errada? Por que que aconteceu isso? Por que que aconteceu aquilo? E eu tenho certeza que, independente de quem você é, por mais coisas ruins que aconteçam na sua vida, como acontece na minha e na de todo mundo, tem coisas boas acontecendo também. E se a gente parar para analisar, essas coisas podem até ser pequenas, mas elas não deixam de ser significativas. Por exemplo, tá tudo errado, todos os meus planos não deram certo e tal, mas poxa, eu tô viva, eu tenho saúde, eu tenho o alimento para hoje, eu tenho água para consumir, eu não estou morrendo de sede, de fome, eu estou saudável. Então, a gente sempre tem coisas que valem a pena olhar e valorizar na nossa vida. Mas quando a gente fica muito focado no que deu errado, eu sei que é difícil a gente, ter os planos frustrados. Eu sou campeã nisso também. Eu tenho muitos planos frustrados e coleciono vários, só que eu nunca fui de me apegar a esses planos. Eu tento, eu dou o meu máximo, eu faço o meu melhor, mas quando eu percebo que eu tô batendo na parede, eu abandono e não fico com dó disso. Pronto, não deu certo, acabou. Eu sempre tive essa facilidade. E por mais que as pessoas me condenassem por isso, nada vai pra frente, você só inicia projetos e não termina. E eu sei que isso é um problema, sim. E talvez muitas coisas não tenham dado certo por falta de permanecer, de persistência, mas quando eu senti que aquilo não valia mais a pena, e quando eu escutei, assim, o meu sexto sentido, eu largava, porque achava que não valia mais a pena, aquilo já não tinha mais prazer em fazer e já estava me esgotando. Mas tem gente que ainda assim permanece e permanece até, assim, os últimos segundos e até ficar em frangalhos e fica decepcionado porque ainda assim não deu certo. Só que tem coisas que não são pra ser, tem coisas que não são pra gente. Eu acho que a gente tem que insistir, a gente tem que ser persistente nos nossos planos, naquilo que a gente quer pra nossa vida, porém, a gente tem que ter um limite. Prestar atenção, porque vai chegar uma hora, vai chegar um limite. E quando chegar nesse limite, deu. Dali pra frente não vai resultar em nada, não tem como melhorar e evoluir. E a gente tem que ter a maturidade para reconhecer esses momentos. Por isso, não viver o momento presente, não prestar atenção nas características, não prestar atenção nos sinais que a vida está nos dando, que o nosso corpo está dando, é também não agir com inteligência. Porque vai estar tendo um desgaste muito além do que seria necessário para nada. Vai estar perdendo energia vital, tempo, disposição para nada, porque aquilo não vai dar em nada por mais energia que se coloque. Então, muitas vezes a gente precisa parar, analisar, pensar: será que vale a pena? Será que realmente vale a pena? Eu sei que tem muitos exemplos bons de pessoas que fizeram coisas por muito tempo e que só depois de várias tentativas é que o negócio deu certo. Mas ela tinha algo dentro dela que dizia: "Vai, continua, e você vai conseguir". Mas tem horas que aquela vozinha dentro da gente já diz: "Deus, chega, acabou". E aí, quando isso vem de dentro, chegou o momento da gente dar por fim ali. Mas tem coisas que não, tem coisas que a gente, mesmo que a gente não esteja vendo o futuro ali, é como se tivesse uma energia que nos move a fazer aquilo. Então, aí sim a gente vai continuando.
Só que a gente tem que ter a sabedoria para entender isso. E isso está muito ligado ao momento presente, a estar prestando atenção no que está acontecendo agora, nas informações que o momento presente estão nos proporcionando. E buscar interpretar. E aquilo que a gente não sabe interpretar, ok, a gente não sabe, deixa de lado, às vezes não é para aquele momento a gente entender, mas talvez no futuro a gente consiga entender. Mas quando a gente entende que deu, que chega, chegou, para. Então prestar atenção nas características, às vezes você não está conseguindo entender o que isso significa, porque você não quer encarar a derrota, você não quer encarar coisas ruins, né, que vão gerar sentimentos ruins. Mas se você encarar isso logo, logo esse sentimento passa e você já tem energia renovada para recomeçar. E também você já tem bagagem, experiência acumulada. Quando você iniciar, você já vai fazer de outra forma, não vai ser uma pessoa inexperiente naquela tentativa, né. Você já tem carregando nas suas costas a história de um fracasso. Então você já consegue pensar melhor sobre os próximos passos. Eu não estou dizendo que isso é bom, não estou dizendo assim, vamos valorizar os fracassos, não. Mas vamos aprender para a gente errar menos na próxima vez. E às vezes você está lutando contra você porque você não está querendo admitir essa derrota, você não está prestando atenção nos sinais e você está se desgastando à toa. Então, lutar contra você é ignorar os sinais, ignorar o seu feeling e tentar, muitas vezes por orgulho ou pelo motivo que for, quando o negócio não tem mais sentido em acontecer, em ir para frente. Também é bom a gente prestar atenção nas pequenas ações e nos pequenos hábitos. Às vezes eles são tão pequenos e já estão tão inseridos na nossa rotina, na nossa vida, que a gente nem percebe que eles estão nos atrapalhando. Eles estão atrapalhando coisas maiores. Então, é um monte de coisinhas pequenas que no decorrer do dia, das ações, vão se transformando numa coisa maior e vão te desgastando e vão acabando com você. Então, às vezes é bom a gente prestar atenção. Se eu não estou conseguindo detectar o que está atrapalhando a minha vida de forma macro, de forma grande, então talvez sejam pequenas coisinhas. E aí você tem que prestar atenção, como está a minha rotina? O que eu faço todos os dias, ou na maioria dos dias, sem pensar? Eu simplesmente vou realizando e vou fazendo. Como eu faço isso? Será que eu estou fazendo da melhor forma? Será que não tem um jeito mais estratégico para que eu não me canse tanto, para que eu não fique tão atrapalhada? Às vezes eu estou por preguiça, ou por procrastinação, ou por outros motivos, eu estou fazendo de qualquer jeito, eu estou levando de qualquer jeito, eu não estou tendo resultados. E com isso eu fico me frustrando, e aí cada vez menos resultados eu vou tendo, vou ficando com a autoestima baixa. E assim, não vai tendo vontade, várias coisas vão vindo por conta disso. Então, às vezes, é bom a gente olhar também para as pequenas ações. Talvez as pequenas ações estejam te sabotando. Você esteja se sabotando nas pequenas ações e com isso você fica muito cansado. Também é importante a gente entender o seguinte: eu estou aberta a novas possibilidades? Eu estou realmente querendo saber o que está me atrapalhando para resolver? Eu realmente quero resolver? Porque às vezes eu estou camuflando um problema grande, porque eu não quero olhar aquilo, eu não quero encarar aquilo, eu não quero aceitar que aquilo está me atrapalhando, eu quero continuar apegada àquilo, mesmo que isso leve embora a minha paz, a minha tranquilidade, os meus resultados, porque eu acho que encarar esse problema maior, que parece um monstro, é pior do que me sentir fracassada. Prefiro ficar me sentindo fracassada do que encarar aquele problema. E, e aí você precisa realmente ser sincera com você. Eu não quero olhar para aquilo. Então não adianta você ficar procurando outras soluções, porque a raiz de tudo é aquele problema maior que você não está querendo encarar. E aí você vai remediando coisinha aqui, coisinha ali, mas os resultados são mínimos, porque na verdade você tem que tirar aquela raiz maior que está entranhada na sua vida e te atrapalhando. E se você não está disposta a fazer isso, não adianta você mentir para si mesma, dizendo: não dá, é assim mesmo. Dá, porém você tem que estar disposta a resolver isso. E então, às vezes, a gente está se sabotando, a gente não está conseguindo chegar lá, a gente está se cansando todos os dias, porque a gente tem algo que está nos esgotando o tempo todo, todos os dias,
E ainda assim, a gente não quer encarar isso, não quer encarar esse problema raiz que nos atrapalha com frequência. E você realmente está disposta a encarar os seus problemas e resolver e solucionar? Ou você está mentindo para si mesma? Deixa aqui nos comentários. Conflitos entre o passado e o futuro. Isso também é algo que pode nos atrapalhar. Por quê? Às vezes a gente está acostumada a uma realidade, a gente foi criada de um jeito, o mundo era de um jeito, e as coisas estão evoluindo rapidamente. Estão evoluindo a tal ponto que tem gente que tem a minha idade, por exemplo, e não consegue acompanhar o ritmo desse presente, porque é um ritmo muito acelerado em comparação à nossa infância, por exemplo. E lutar contra esse ritmo, lutar contra esses acontecimentos é uma perda de tempo. O melhor é buscar se adaptar. Às vezes a gente está se sabotando porque a gente está lutando contra a maré, né? Está nadando contra a maré. Quando não vai adiantar. Nós não vamos chegar lá. A gente não vai conseguir ir contra o mundo. E que a gente esteja disposta a, independente do que tiver que fazer, ir atrás de se reciclar, de aprender, de se adaptar a essa nova realidade, porque não tem como lutar contra isso tudo. Então, às vezes, a gente está se estressando, está se sabotando, porque a gente está lutando contra algo que não tem como vencer, uma guerra que não tem como vencer. Então, o melhor caminho nesse caso é se juntar a essa realidade, é aceitar essa realidade e entender que talvez nós que eu digo, a pessoa que tem essa idade parecida com a minha ou que seja mais velha que eu, talvez a gente não consiga aprender essas tecnologias, essas realidades atuais no mesmo ritmo que a galera dessa geração atual. Porém, a gente vai aprendendo no nosso ritmo e o importante é aprender. O importante é não ficar preso lá na idade da pedra. Não quer dizer que a gente tenha que se perder nisso, que a gente tenha que deixar a nossa essência de lado. Por exemplo, eu leio muitos livros no e-book, porque facilita a minha vida. Imagina, eu carrego ali um monte de livros que eu não conseguiria carregar na bolsa e eu ando com aquilo para cima e para baixo. Então, quando eu tenho que sair, beleza. Mas quando eu estou em casa, eu gosto do livro físico. E ainda tem épocas e situações em que eu gosto do audiobook. Que eu vou lá e fico escutando e fazendo as minhas coisas. Então, assim, eu estou transitando entre esses mundos, né, em relação a isso. Melhor, eu estou transitando entre essas fases, pelo menos em relação a isso. Muitas coisas do meu trabalho eu utilizo o computador, porque facilita muito a nossa vida, uso muitos aplicativos. Então, assim, é impossível fugir dessas tecnologias. Mas quer dizer que eu tenho que abandonar o caderno, a escrita, o livro físico? Não, não tem, né? Tem coisas que a gente consegue conciliar. Então, assim como tem pessoas dessa geração atual que não conseguem nem pegar um caderno, assim, se não for obrigado, se não consegue pegar um livro se não for obrigado, né. Então, é isso, né, cada um com as suas nuances. Mas é importante a gente não ficar lutando contra aquilo que não vai adiantar, lutas perdidas. Isso só vai nos estressar e nos incomodar. Bom, eu espero que o vídeo de hoje tenha te ajudado. Se ajudou, deixe seu like, inscreva-se no canal e também assista a esse vídeo que eu vou deixar aqui nos cards, que eu vou deixar aqui do ladinho, para que você consiga aprender mais. Gratidão, tchau!